Eu sou Sandra Biniara e sou consteladora familiar sistêmica há 8 anos. Há 8 anos eu venho me dedicando a essa terapia, que é uma terapia sistêmica onde nós não olhamos para um indivíduo separado, e sim para o todo, para o sistema. Mas antes de te falar sobre a constelação, eu quero voltar um pouco e te contar sobre a minha vida. Primeiramente, eu sou filha de Nercinda e Afonsinho. São os nomes dos meus pais. Depois, me tornei irmã, depois esposa, depois mãe e depois avó. Por que temos uma hierarquia quando chegamos na nossa família? E lá, na chegada com a minha família, eu, como filha mais velha, fui colocada num lugar de ajudar a mãe, de cuidar dos irmãos mais novos. E assim, depois me casei e também já estive no lugar onde você está. Muitas vezes num casamento complicado, um casamento com muitos conflitos, aonde não olhamos um para o outro. Viemos de famílias muito diferentes. Tive filhos, sempre fui mãe solo, cuidei dos meus filhos sozinha. Muito tempo da minha vida me dediquei a trabalhar em bancos e não vi meus filhos crescerem. Foi em um piscar de olhos, quando eu vi, eles já estavam adultos, já estavam se casando e também já se separando. E quando eu conheci a constelação familiar, foi quando eu fiz a minha transição de carreira. Nessa transição de carreira, eu decidi que eu não queria mais ser bancária. Todos os dias eu ia para o banco com lágrima nos olhos, porque já estava cansada de trabalhar nesse mundo corporativo. E o meu sonho era realmente trabalhar com a holística, com a terapia. E ali eu fui em busca desse novo mundo, desse conhecimento. Fiz muitos cursos de Reiki, curso de regressão, hipnose, terapia de florais, terapia de cristais, mas quando eu conheci a constelação familiar, eu me encantei. Me encantei com a constelação porque ali eu entendi que eu poderia curar a minha família, trazer a cura para o meu sistema, para os meus irmãos, para os meus filhos e também levar esse conhecimento aos meus pais. E quando conheci a constelação, decidi, foi ali no campo, eu senti realmente, olhei para aquele constelador e disse: é isso que eu quero ser. É isso que eu busco para mim. E ali o campo, como se ele tivesse me tragado. E eu passei a estudar somente a constelação. Desisti de todas as terapias. Todas as terapias são boas, todas as terapias me tiraram de diversos lugares que eu estive, quando mãe solo, quando trabalhando no banco, quando olhando para essa vida corrida, atropelada, de situações que temos para resolver no dia a dia, com filhos, marido, casa, conflitos com os pais, conflitos com o marido, conflito com os filhos e dando conta de tudo. E quando eu vi, eles já estavam grandes. E quando eu conheci a constelação, eu falei: aqui está a nossa cura. Aqui está o conteúdo, o contexto, porque é na nossa família que estão todas as dores, mas é na nossa família que está a nossa cura. É onde a nossa alma está vinculada por um amor de pertencimento, porque damos a vida para pertencer ao nosso sistema.
E assim repetimos padrões. E quando eu conheci a constelação, eu entendi o quanto eu tinha criticado a minha mãe por tanto ela trabalhar fora, por tanto eu, quando criança, ficar sendo cuidada por cuidadoras, por ajudantes, por parentes, e a minha mãe não estava comigo. Ela trabalhava. E eu critiquei tanto isso, e eu sempre disse, o dia que eu me casar, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu não vou trabalhar fora, eu não vou ser uma profissional, eu decido ser dona de casa. Mas, por amor ao sistema inconsciente, eu fiz exatamente igual a minha mãe. Deixei meus filhos, me separei, fui trabalhar, fiz de tudo para dar do bom e do melhor para eles, mas também não dei companhia, igual a minha mãe. E muitas mulheres passam por isso, e passamos por isso com culpa, passamos por isso julgando a nossa mãe muitas vezes por não ter trabalhado ou por ter trabalhado. Mas é ali na nossa mãe que está a nossa cura. E foi na constelação familiar que eu percebi o quanto eu repeti a história da minha mãe. E se você não quer repetir os seus padrões, repetir os padrões da sua família, da sua mãe, da sua avó, conheça a constelação. Curta os vídeos, participe do canal e ali você vai ter muito autoconhecimento, aonde você vai se perceber e vai perceber o quanto você está repetindo a história da sua família, o quanto eu me encontrava livre, no livre-arbítrio, e o quanto eu percebi dentro da constelação familiar sistêmica que inconsciente eu não era livre. Eu estava emaranhada na história da minha mãe, lá na minha infância. E quando eu curei, eu decidi olhar para você, mulher, exatamente igual a mim, que deve estar passando tudo o que eu passei. E eu me dedico já há 8 anos estudando constelação, há 8 anos me dedicando aos livros, a milhares de leituras, de livros, de conhecimento, de autoconhecimento, porque eu fui buscar a minha cura e eu cheguei aonde eu estou e eu posso levar você a sentir essa autoconfiança, alegria, prosperidade, ter relacionamentos saudáveis, realmente se conectar com a sua história, com a sua origem, para que você possa se libertar e seguir, deixando a história da sua mãe com ela e fazendo diferente da mãe. Muitas vezes você ainda é solteira, ou é recém-casada, ou está com filhos pequenos. Você pode sim fazer diferente. Faça diferente. Se inscreva no meu canal e acompanhe os vídeos semanalmente. Um grande beijo!